seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo. Mais uma vez teremos a participação do pastor Gabriel Porto, nos explicando sobre a Bíblia para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Com certeza vamos ser edificados mais uma vez. Quero lembrar você para continuar nos acompanhando através das redes sociais. Não se esqueça, estamos em campanha de arrecadação de alimentos, para que a gente possa ajudar aqueles que estão necessitados. #Espalhe o Amor. Eu volto no final para fazer as nossas comunicações. Continue conectado, muito obrigado por estar conectado conosco, que o Senhor continue abençoando você e a sua família. E vamos a mais um estudo da quarta de estudo com o pastor Gabriel Porto. Até já. Sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Eu sou o pastor Gabriel Porto e mais uma vez quero pedir licença para poder adentrar o seu lar no estudo dessa semana. Nessas últimas semanas nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre a bibliologia. O que é a bibliologia? São estudos a respeito dos livros da Bíblia. Então nós estamos fazendo um passeio por todos os livros da Bíblia. Nas semanas anteriores eu já falei sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, na semana seguinte, falei sobre os livros históricos do Antigo Testamento, aqueles que narram a história do povo de Israel, que vão ali de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E hoje nós vamos estudar o terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, são os chamados livros poéticos. É muito interessante que tem pessoas que não têm essa noção de que a Bíblia também é um livro de poesias, também é um livro de canções, que também, e que inclusive nos seus originais tem rimas, tem estruturas poéticas mesmo. E vários tipos de recursos e figuras de linguagem que são usados, que são bem característicos da poesia. É muito importante nós termos isso em mente porque algumas pessoas caem no erro de tentar ler poesia como um texto histórico literal, e acabam tendo interpretações erradas. Se a pessoa tiver em mente que o que ela está lendo é uma poesia, ela vai ter a consciência de que ali podem haver metáforas, alegorias, licenças poéticas e tudo isso influencia na interpretação de texto. Então, quais são os livros poéticos da Bíblia? A Bíblia ao todo possui 5 livros poéticos, que são os livros de Jó, é o primeiro deles e o mais antigo, inclusive talvez Jó seja o mais antigo livro de todos os livros do Antigo Testamento. Depois nós temos o livro de Salmos, que na verdade não é um livro, são 5, eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Temos o livro de Provérbios, também conhecido como Provérbios de Salomão, mas vocês vão ver daqui a pouco que não foi só Salomão que escreveu ele inteiro. O livro de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão, mas depois de já idoso no final da vida. E o livro de Cantares, também escrito por Salomão. Então, vamos começar aqui com o livro de Jó. O livro de Jó, ele pode ser subdividido basicamente em 4 partes. Na primeira, Jó perde tudo e se lamenta. É muito importante nós analisarmos bem o livro de Jó, porque do Antigo Testamento, o livro de Jó é o primeiro livro que apresenta ou nos descreve com bastante clareza e detalhes a figura de Satanás. Você pode perceber que no Antigo Testamento são poucos livros que falam de Satanás. Quase não tem, mas no livro de Jó ele já aparece desde o começo. Então ali nós temos vários detalhes sobre quem é o inimigo, como ele age, a forma que ele trabalha, o que ele tenta fazer, até a posição de inferioridade dele em relação a Deus, que mesmo para poder fazer o mal ele precisa pedir permissão para Deus, e Deus, apenas quando Deus o permite, a fim de que seus planos sejam cumpridos, é que ele pode agir. Então, é um livro muito importante, apesar de ser poético, para a demonologia.
né? Porque ele fala bastante sobre a figura desse ser espiritual, né? Então ali nos capítulos 1 a 3, Jó perde tudo e se lamenta, né? Na primeira vez, Satanás aparece ali na presença de Deus, e Deus fala para ele, olha, tá vendo Jó ali, como ele é fiel, como ele é um servo excelente? E aí o diabo fala, se ele perder tudo, ele vai te amaldiçoar. Então Deus fala, tá bom, eu permito que você tire tudo dele, mas não toque nele. E aí ele vai lá e faz com que os seus filhos sejam mortos, os seus bens, os seus animais, ele perde tudo o que tinha. E mesmo assim ele glorifica a Deus. Então Satanás volta na presença de Deus e diz, mas se permitir que eu tocar em sua carne, ele amaldiçoaria. Então Deus permite novamente e Satanás faz com que ele fique doente, com um grave problema de pele, né, com várias úlceras pela pele e fique durante todo esse período. Mas mesmo assim ele não amaldiçoa Deus. É importante nós observarmos qual foi o pecado de Jó, porque muitos pensam que Jó não teve nenhum pecado e que foi meio que injusta essa permissão de Deus. Mas, na verdade, tem um pecado implícito ali. O pecado de Jó foi o orgulho. Ele considerava-se a si mesmo como muito santo. Ele e os seus filhos, quase como que impossíveis de pecar e melhor do que todos os outros homens, a ponto dele questionar a Deus, dizendo, eu não mereço nada disso porque eu sou bom demais, eu não cometi pecado nenhum. E era por causa desse orgulho que estava arraigado no coração de Jó que Deus permite que tudo isso aconteça, para quebrantá-lo, quebrantar o seu orgulho. E ali dos capítulos 4 a 37, vários de seus amigos, inclusive servos, vão lá falar com ele e a resposta de Jó é sempre a mesma. Eu queria que houvesse um intermediário entre eu e Deus para ser o meu advogado, para mostrar para Deus que eu não mereço nada disso, que eu não fiz nada de errado, né? Ele, ao mesmo tempo, não dizia que Deus era injusto, mas ele também dizia que ele não tinha pecado nenhum para ter que sofrer aquilo. Até que, no capítulo 38, Deus aparece a ele numa visão e começa a falar com ele. E a primeira coisa que Deus fala é, onde estava você quando eu criei o sol, a lua, a terra, as estrelas, os animais? Já que você é tão sábio, já que você é tão bom, me fala onde é que você estava, o que você estava fazendo? Né? E ali Deus começa a mostrar a pequenice, a insignificância de Jó e quebrar esse orgulho dele, para que ele pudesse enxergar a grandeza de Deus. E é interessante que a maioria dos outros livros bíblicos, eles sempre tratam questões assim de fenômenos da natureza e ordem do cosmos pelo ponto de vista do ser humano que está observando os fatos, né? Por uma perspectiva humana. Mas já o livro de Jó, ele trata de uma perspectiva bem mais científica, né? O livro mais científico de todos os da Bíblia, no sentido criacional e da ordem do cosmos, é o livro de Jó. O livro de Jó, por exemplo, já fala que a Terra está suspensa sobre o nada, que ela está flutuando num vazio, né? E vários outros conhecimentos científicos que a humanidade foi descobrir muitos séculos depois. Fala sobre as diferenças de animais dos seres marinhos, répteis, aves e a ordem que eles foram criados e vários outros argumentos e informações que Deus vai dando que demorou muitos séculos para os cientistas descobrirem que realmente é exatamente daquele jeito, né? Tanto que grandes cientistas cristãos, como Adalto Lourenço, por exemplo, Marcus Eberlin, eles usam o livro de Jó como um referencial, mostrando a ciência na Bíblia, né? Esse é um livro muito interessante nesse sentido. Até que no final do livro, no final do capítulo 41, Deus termina essa conversa com Jó, e no capítulo 42 ele reconhece a sua insignificância e diz aquela frase muito conhecida: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem, mas os meus olhos te veem. E eu me abomino, eu me considero a mim mesmo miserável, insignificante. E Deus
ele restaura a vida de Jó e devolve em dobro tudo o que ele tinha, e dessa vez ele também tem o seu orgulho tratado, né? Depois nós entramos no livro de Salmos. O livro de Salmos, né? Salmos na verdade são canções, tá? Então todos os salmos, quando você estiver lendo os salmos, saiba que cada um deles é uma canção, é uma música que era cantada naquela época. É uma pena que naquela época ainda não existiam partituras ou formas de registrar graficamente o ritmo, a melodia de uma canção. Então, a forma como eram cantadas, os instrumentos que eram tocados, quase tudo se perdeu isso com o tempo. Os judeus ainda têm alguns resquícios disso, mas a maior parte se perdeu. Mas os salmos continuam como as letras dessas canções, né? Então, os salmos eles são músicas, são um registro de músicas na Bíblia. E é importante nós entendermos que esse compilado que nós temos hoje com 150 salmos, no cânon judaico, ele é subdividido em 5 livros diferentes. Existem salmos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro livro de Salmos contém o que nós, no nosso compilado seria do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 ao 106 e o quinto do 107 ao 150. É interessante também que o livro de Salmos é o livro que demorou mais tempo para ser concluído de todos os livros da Bíblia, porque ele começa a ser escrito lá na época de Moisés, com canções que Moisés fez e as pessoas daquela época, né? Temos ali também os filhos de Corá naquela época, e durante o decorrer da história de Israel, vários homens inspirados por Deus, principalmente levitas e sacerdotes, vão compondo novos salmos e completando esses livros, né? Então ele tem vários autores. Eu coloquei aqui os autores do livro de Salmos. Davi é reconhecidamente o maior autor de salmos, ele escreveu 73 salmos, né? Então quase metade de todos os salmos foram escritos por Davi. Depois nós temos Asaf, que escreveu 12 salmos, os filhos de Corá também escreveram 12, o próprio Salomão escreveu 2 salmos, Moisés escreveu 1, Etã escreveu 1, e nós temos 49 salmos com autoria desconhecida, autoria anônima, que possivelmente foram escritos por levitas e sacerdotes, cada um em sua geração, porque eram eles que tocavam músicas para adorar a Deus no templo durante todo esse período, tá? Então, esses são os salmos. Sempre entenda salmos como canções. Infelizmente, quando é traduzido para o português, muita coisa se perde, né? No original hebraico, a maioria dos salmos eles têm rimas, eles têm uma estrutura de poesia, tem rimas, tem concordância, mas infelizmente quando se traduz, isso acaba se perdendo, né? Essa característica poética dos salmos. E muitos salmos são profecias, olha que interessante. Deus, por meio do Espírito Santo, inspira homens a escreverem músicas cujas letras são profecias, principalmente profecias a respeito de Jesus. Por exemplo, o Salmo 16 fala da sua ressurreição, o Salmo 22 fala da sua morte sacrificial, e vários outros salmos. Deus revela doutrina, revela profecias por meio de canções nos salmos, né? Isso é uma coisa muito linda. Uma outra curiosidade para complementar um pouquinho a aula, várias vezes você vai encontrar uma palavrinha nos salmos chamada de selá, né? O que significa selá? Naquela época não existia pontuação. Selá equivale hoje à nossa vírgula, ou ponto final, né? Então, o que é o ponto final? É para você dar uma parada, para você pensar e refletir naquilo que você acabou de ler e depois continuar. Isso é o selá. O selá é uma pausa. Então, na música, era um momento que o ritmo, a melodia tinha uma pausa antes de começar a cantar a próxima linha. E para quem está lendo, é um momento em que você deve parar e refletir sobre aquilo que você acabou de ler, né? É isso que é o selá ali nos Salmos, e para isso que ele serve. Prosseguindo aqui,
Eu quero passar para vocês agora o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele foi quase todo escrito por Salomão, né? Então, do capítulo 1 ao 29, ele foi inteiro escrito por Salomão, vários provérbios, várias orientações de como viver, de como proceder na vida, em várias situações, no convívio familiar, pais com os filhos, marido e esposa, na sociedade, nos negócios, compras, vendas, várias orientações de caráter extremamente prático para as nossas vidas, que podem ser 100% aplicadas hoje, de forma prática, estão no livro de Provérbios. Então eu posso até deixar essa dica para você. Se você tem dúvidas de como proceder na sua vida, de como agir em uma determinada situação, se uma prática de vida que você está tendo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas compras e vendas, no seu modo de agir, se você tem dúvidas se aquela forma é correta ou não, ou se você não sabe como agir, leia o livro de Provérbios, porque é quase certo que lá você encontrará orientações de aspecto prático que te auxiliarão a entender como agir corretamente em todas essas situações. E aqui, então, nós podemos dividir o livro de Provérbios em 3 partes. O primeiro é do capítulo 1 a 29, os provérbios de Salomão. Depois nós temos, no capítulo 30, os provérbios de Agur, né, que é uma outra pessoa, escreveu um capítulo de provérbios, e o último capítulo, capítulo 31, são os provérbios de Lemuel. Então, na verdade, o livro de provérbios ele tem 3 autores. É lógico que o autor da maior parte é Salomão, mas também temos Agur e Lemuel, cada um escrevendo um capítulo. Na sequência, nós temos o livro de Eclesiastes. Provérbios, Salomão escreveu mais na sua juventude. Eclesiastes é um livro que ele já escreveu no fim da vida, na sua velhice, no final da sua vida, né? E por que ele escreve Eclesiastes? Salomão, muitas vezes, pela sua busca de conhecimento, teve um momento em que ele se desviou dos caminhos de Deus. Quis casar com muitas e muitas esposas, deu atenção demais a esse aspecto sexual da vida, começou a ser influenciado por esposas não hebreias, esposas estrangeiras que ele começou a se casar, que trouxeram costumes pagãos, ídolos pagãos. Em alguns momentos da vida ele chegou até a prestar oferendas a Aserá e outros falsos deuses ali dos cananeus. E por conta disso acabou se desviando dos caminhos do Senhor por algum tempo. Mas na sua velhice ele retorna aos caminhos do Senhor, se arrepende disso e ele vê que é interessante porque Salomão foi um homem que teve tudo na vida. Se você perguntar para qualquer pessoa comum, o que você almeja ter na vida? As pessoas vão dizer, os ímpios em geral, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito poder, eu quero ter muita sabedoria, eu quero ter muitas mulheres. E Salomão tinha tudo isso. Mas no final de sua vida, ele tinha uma vida triste, uma vida infeliz, incompleta, posso dizer até miserável. Porque tudo isso que ele alcançou acabou desviando ele dos caminhos do Senhor. E no livro de Eclesiastes, nós podemos dividir ali em 6 partes. Na primeira parte, os capítulos 1 a 4, ele fala que nada faz sentido. Então, por exemplo, nós podemos pegar o capítulo 3 de Eclesiastes, que é muito conhecido. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aí ele vai falando tempo de plantar e tempo de colher, tempo de agarrar e tempo de mandar embora, tempo de falar e tempo de calar. E é importante nós entendermos que ele não está falando ali num aspecto motivacional, de que você precisa arrumar tempo na sua vida para todas essas coisas. Não, ali ele está dizendo que já existe um tempo determinado por Deus para todas essas coisas. Então, querendo ou não, você vai ter um tempo de chorar, um tempo de sorrir, um tempo de nascer, um tempo de morrer.
um tempo de colher, um tempo de plantar. Então, ali o que Salomão está dizendo é que nós teremos momentos bons e momentos ruins em nossa vida. E por melhor que seja a nossa procedência, nós não conseguiremos evitar isso 100%. Então, qual é o segredo para nós termos uma vida frutífera, uma vida em paz, uma vida plena como cristãos, como filhos de Deus? É aceitarmos que todos esses momentos, tanto os bons quanto os ruins, aos nossos olhos, estão debaixo da soberania de Deus, fazem parte dos planos dele e servem para nos moldar. E que Deus está no controle em todas essas situações. E ficarmos em paz, sabendo que nos momentos bons, Deus está conosco. Nos momentos maus, Deus está conosco também. E Ele continua no controle. Não foi uma coisa que pegou Deus de surpresa, que Ele não sabia que ia acontecer, não. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. E Ele estabeleceu isso em seus planos. Então, Salomão ele conclui isso dizendo: descobri que o melhor da vida é você viver em paz, em alegria, com a sua família, desfrutando do resultado do seu trabalho, aproveitando a vida com seus filhos, com a sua esposa ou com seu marido, seu cônjuge. Uma vida simples, uma vida em paz. Não almeje o luxo, não almeje muita riqueza, não almeje o poder, porque em última instância, com o tempo, nada disso vai satisfazer a sua vida. Salomão teve tudo isso, e ele diz que tudo isso é vaidade, é vazio, não serviu para nada na vida dele. E aí ele continua dizendo aqui, na segunda parte do livro, capítulos 5 e 6, ele fala que o importante é temer a Deus e continuar temente a Deus, não se desviar dos caminhos do Senhor. Depois, no capítulo 7, ele fala sobre a sabedoria, o que é realmente ser sábio aos olhos de Deus. Capítulo 8, ele fala obediência ao rei ou aos governantes, isso se aplicaria para nós hoje. Capítulos 9 e 10, o destino de todos, que pelo ciclo natural da vida, todos nós vamos morrer algum dia, se o Senhor Jesus não voltar antes. Mas, pelo modo natural, a nossa vida tem um início e terá um término. O importante é como nós vivemos nesse meio termo. Nós não podemos viver pensando que a nossa vida vai durar para sempre. Será que se você viesse a partir dessa vida hoje, você vai em paz, vai tranquilo, vai com a sua consciência limpa, sabendo que fez o melhor que podia para viver uma vida agradável a Deus? Isso é o importante para nós. E no final, nos capítulos 11 e 12, ele faz alguns conselhos, os sábios conselhos e a instrução. Eu gosto muito ali de Eclesiastes 12, 12, né? Ele é um dos últimos versículos da Bíblia, que ele diz assim: há um limite para se escrever, não há limite para se escrever livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então sabia que até estudar demais faz mal? Né? Isso eu costumo dizer que é o texto do estudante, né? Estudar demais é enfado na carne. Então, tudo exagerado faz mal, até estudar, até buscar conhecimento. Quando você faz isso demais, aquilo se torna o principal na sua vida, você já perdeu o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental em tudo. E para encerrar, o último livro dos livros poéticos, o livro de Cantares, também chamado de, no seu original hebraico, ele é Cântico dos Cânticos, né? Algumas traduções da Bíblia trazem o nome do livro dessa forma, Cântico dos Cânticos, a outra chama de Cantares. Tá? Algumas curiosidades a esse respeito, né? Seu autor é Salomão, ele faz nesse livro referência a 15 espécies de animais e 21 de flores e árvores, né? De plantas. Então perceba que Salomão não foi só teólogo, mas ele foi um grande estudioso da botânica, né, da biologia, dos animais, das plantas. A história diz que ele fez vários desenhos também de plantas, de animais. Então ele também gostava muito disso, de observar essa vasta criação de Deus. O que é o tema central de Cantares? Trata-se de uma poesia a respeito de um casal apaixonado.
né, que a história diz que era o próprio rei Salomão e a rainha de Sabá, a quem ele chama de Sulamita, que foi a mulher que ele mais amou de todas as que ele teve, e que ele queria que o próximo rei fosse o filho dela, mas as autoridades judaicas ali da época, os sacerdotes, eles não permitiram isso porque ela não era hebreia, e muitos dizem também porque ela era negra, né? E acabou que ele teve um filho com ela, mas teve que mandar ela de volta para a terra dela, que hoje corresponde mais ou menos à Etiópia, né? E ele mandou junto 600 levitas e sacerdotes, uma cópia da arca, para que eles instalassem ali uma sociedade judaica também, mas na Etiópia. E essa sociedade tem resquícios até hoje, né? Muitos etíopes ali seguem o judaísmo até hoje por descendência desse povo. O livro de Cantares, né? A simbologia dele. Para os judeus, o casal tipifica Deus e a nação de Israel. Para os cristãos, esse casal tipifica o Senhor Jesus e sua igreja. Então, irmãos, antes de tudo, o livro de Cantares é uma poesia romântica. Ele fala do relacionamento entre um casal apaixonado, um marido, uma esposa, inclusive no âmbito sexual. Nós não podemos ter uma postura puritana demais, no mau sentido, querendo dizer aqui, de apenas alegorizar esse livro, falando que é Jesus e a igreja, que é Israel e Deus, não. Esse livro fala de um amor romântico, inclusive sexual, entre Salomão e a rainha de Sabá. Então, nós não podemos tirar o livro do seu contexto e tentar atribuir outros significados. É lógico que ele tem simbologias e aplicações para Israel e para a igreja, mas o tema central e a informação primária desse livro é essa poesia romântica. Então, esses foram os livros poéticos, vou recapitular aqui com vocês: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Espero que esse estudo tenha sido edificante para vocês também e que vocês possam ter aprendido mais a respeito da palavra de Deus com ele. Vamos fazer uma oração para encerrar esse estudo. Senhor Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu te agradeço por esse estudo, pela oportunidade que nós temos de poder ministrar, Senhor, a Tua palavra de ensinamento para os Teus filhos e também de cada um dos que estão assistindo e ainda irão assistir esse estudo para que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, consolida no coração esse ensinamento a cada um dos que estão ouvindo, para que nós possamos guardar em nossos corações esses ensinamentos e tirar cada vez mais aplicações práticas da Tua palavra, que, como diz o autor aos Hebreus, é viva e eficaz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós encerramos esse estudo. Que Deus abençoe a todos vocês e nos veremos no próximo estudo, onde eu vou falar dos livros proféticos. Na primeira parte deles, os profetas maiores. Não perca o próximo estudo e que Deus te abençoe. Quero aproveitar essa oportunidade também para deixar com você, ao fazer algumas comunicações das nossas programações. Você pode continuar conectado com a Batista Vila Formosa através do Facebook, através do YouTube e através do Instagram também. Às quintas-feiras nós temos pelo Instagram da Batista Vila Formosa online com o pastor. Geralmente nós trazemos temas atuais, convidados de diversas áreas para que a gente possa também ter debate, ter um conhecimento melhor de todas as situações que vivemos. Aos domingos pela manhã, às 10 da manhã e à noite, às 8 horas da noite, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, nós temos as nossas celebrações online. E assim nós vamos caminhando nesse período de dificuldade, de distanciamento, de isolamento social, mas unidos no amor de Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer você que tem contribuído, você que faz parte da Batista Vila Formosa, ou você que tem nos acompanhado, mas tem doado, tem feito a sua doação, né? Que você continue realmente ajudando essa obra para que nós possamos abençoar outras pessoas. Muito obrigado pela sua participação, continua à disposição o telefone 0800 e não se esqueça, continuamos em campanha
campanha. Hashtag Espalhe o Amor. Se você quiser doar, se você quiser contribuir, tem a conta bancária. Se você quiser trazer o gênero alimentício, quer doar agasalho para esse período de inverno, é só você ligar no 0800 e você terá maiores instruções. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus continue nos abençoando.